E se a mesma força que agora te mantém preso à cadeira já existisse antes do próprio tempo começar a contar? E se a gravidade não fosse apenas uma lei do universo, mas a mão invisível que acendeu o Big Bang e decidiu onde cada galáxia nasceria? Você vai perceber que sem gravidade não haveria espaço sideral como conhecemos, não haveria estrelas, planetas, nem vida. A resposta simples é direta e assustadora. Tudo o que existe em grande escala só está aqui porque a gravidade moldou o caos em cosmos. Mas o jeito como isso aconteceu é muito mais estranho do que contaram para você. Você já reparou que, no fundo, tudo no universo parece ter a mesma mania silenciosa: cair para o chão, cair em órbita, cair dentro de um buraco negro distante. A gravidade é essa força invisível do espaço sideral que não faz barulho, não emite luz, mas manda em tudo que existe. Quando você solta uma caneta, não é só queda, é a Terra puxando a caneta, você, o ar, tudo ao redor. Para o leigo isso é só peso. Para a ciência, é gravidade atuando sobre massas dentro do espaço e do tempo. A mesma lei que derruba um objeto é a que guia planetas, estrelas e galáxias inteiras. Se você estivesse na Lua, sentiria seu corpo muito mais leve. Em Júpiter, quase seria esmagado. Cada planeta, cada estrela, curva o espaço de um jeito diferente. A gravidade é como uma assinatura invisível de cada mundo. Uma marca silenciosa que diz quão forte ele agarra tudo à sua volta, no abismo cósmico. Durante o seu dia, a gravidade parece estável, até entediante, mas basta olhar para o céu noturno para entender que ela é o fio que costura o tecido do espaço sideral. Ela guia planetas em torno de estrelas, estrelas em torno de centros galácticos e galáxias em torno de estruturas ainda maiores e mais sombrias. Uma forma simples de visualizar isso é imaginar uma cama elástica. Coloque uma bola pesada no centro e o tecido afunda. Agora jogue bolinhas menores. Elas vão orbitar, espiralar, cair. Essa cama elástica é o espaço e o tempo. A bola pesada é a Terra, o Sol ou um buraco negro. A gravidade não é uma corda puxando coisas, é o chão do universo afundando. O mesmo vale para o seu corpo. Você não sente o espaço se curvando, mas sente o efeito dessa curvatura te puxando para o chão. Quando sobe em uma balança, ela só mede quanto o planeta está te puxando. Em outro mundo, o número seria outro. Em um asteroide pequeno, um salto poderia te lançar no espaço. Em uma estrela de nêutrons, você seria esmagado sem chance. Agora, imagine desligar essa força. Sem gravidade, não existiria órbita, nem lua, nem clima, nem maré. Os oceanos se soltariam, o ar escaparia para o vazio, a Terra deixaria de ser o planeta habitável que conhecemos. Em poucos instantes, toda a estrutura que sustenta a vida seria desfeita. A gravidade é prisão, mas também é berço. A ciência chama a gravidade de força fundamental, uma das 4 que regem o cosmos. Mas entre elas, ela é a mais estranha. Em escalas microscópicas, é extremamente fraca. Em escalas astronômicas, domina o destino de galáxias e buracos negros. Esse contraste faz dela um dos maiores mistérios da física moderna e da cosmologia. Nos filmes de ficção científica, quando você vê astronautas flutuando, não é porque estão em um lugar sem gravidade. Eles estão em queda livre constante em torno do planeta. A mesma gravidade que te prende ao chão faz uma estação espacial parecer livre, leve, perdida no nada. A ausência de peso é só uma ilusão criada pela órbita. Você pode sentir um pouco disso em casa. Segure um objeto e deixe cair. Depois, dê um salto bem alto. Por um breve instante, você e o objeto vivem o mesmo estado da estação espacial, ambos caindo ao mesmo tempo. A diferença é que o chão chega rápido demais. No espaço sideral, se a velocidade for certa, a queda nunca termina. E aqui está a parte mais inquietante. Tudo isso descreve o que a gravidade faz no universo, mas não diz de onde ela veio. Sentimos seus efeitos o tempo todo. Usamos suas leis para lançar foguetes, prever eclipses solares, estudar exoplanetas, mas quando empurramos as equações até o início de tudo, essa força tão familiar se transforma em um enigma escuro. Quando alguém pergunta o que havia antes do Big Bang, a resposta honesta é desconfortável. Talvez não houvesse um antes. Se o tempo começou ali, falar de antes do tempo é como perguntar
o que tem ao norte do Polo Norte, mas a própria gravidade, essa força que governa o espaço sideral, empurra físicos a questionar esse limite. Pense no Big Bang não como um ponto solitário explodindo, mas como o momento em que o próprio relógio do universo foi ligado. Tudo o que sabemos com segurança acontece depois disso. Antes, entramos em terreno especulativo. Ainda assim, algumas equações da cosmologia quântica sugerem que pode haver mais coisa escondida atrás dessa cortina inicial. Uma das ideias mais intrigantes é o chamado grande ricochete. Em vez de um começo absoluto, o universo teria passado por ciclos. Primeiro, uma contração gigantesca. Depois, em algum limite extremo, a gravidade seria modificada por efeitos quânticos e impediria a queda total, fazendo tudo saltar de volta em uma nova expansão. Nessa visão, o que chamamos de Big Bang seria apenas a fase mais recente de uma história muito mais longa. A gravidade nesse cenário não nasce com o nosso universo. Ela atravessa ciclos, mudando de papel em um momento, puxa tudo para um colapso cósmico. Em outro, se transforma e permite o renascimento do espaço sideral em um novo ato. Outra linha de pesquisa fala em universos emergentes. Nesse quadro, o cosmos poderia ter existido durante um tempo quase infinito, em um estado quase estático, como um lago calmo na escuridão. Em algum ponto, pequenas flutuações fariam esse lago se agitar, iniciando a expansão. A gravidade já estaria lá, esperando o gatilho certo. Há também quem veja a gravidade não como uma força fundamental, mas como um efeito emergente, algo parecido com a temperatura. Nenhuma molécula sozinha tem temperatura. Ela surge da dança coletiva de muitas partículas. Assim, a gravidade poderia nascer das estatísticas de estruturas microscópicas do espaço-tempo, algo mais profundo e ainda oculto. Se isso for verdade, a pergunta muda de forma, não seria mais quando a gravidade começou, mas quando a realidade ficou complexa o bastante para que a gravidade emergisse. Nesse ponto, o espaço sideral, as galáxias e nós mesmos seríamos apenas consequências de uma organização ainda mais básica, escondida sob o tecido do cosmos. Lembra da cena em que um piloto entra no coração do buraco negro em Interstellar e se vê preso em uma estrutura impossível, onde passado, presente e futuro parecem empilhados. Ali, a gravidade é mostrada como a única força capaz de atravessar o tempo, alcançar o passado e tocar o destino de uma criança distante. Na vida real, aquela construção é ficção, mas a ideia de a gravidade carregar memórias antigas do universo tem um pé na ciência. Ondas gravitacionais que detectamos hoje são ecos de eventos que aconteceram há bilhões de anos. Elas atravessam o espaço sideral quase intactas, trazendo informações sobre um passado que a luz já não consegue mostrar. Algumas teorias ousadas sugerem que flutuações gravitacionais quânticas podem ter sido o gatilho da expansão inicial. Se isso for verdade, a gravidade teria deixado sua marca antes mesmo de partículas comuns dominarem o cenário. A ficção exagera, mas acerta em uma coisa: essa força pode ser a memória mais antiga do cosmos. Por enquanto, nenhuma dessas teorias é verdade estabelecida. São hipóteses testadas com observações, simulações e comparadas com dados de telescópios e detectores. Se um dia ondas gravitacionais muito antigas ou padrões sutis na radiação cósmica de fundo forem medidos com alta precisão, eles podem revelar se houve um universo anterior ou uma fase emergente estranha. O que já sabemos é que a gravidade deixa marcas, como cicatrizes no espaço-tempo. Mesmo se não pudermos ver diretamente o que aconteceu antes do nosso começo observável, podemos procurar por ecos, rachaduras e assinaturas que denunciem um passado mais antigo. É como ouvir um sussurro vindo de trás de uma porta que ainda não conseguimos abrir. E se descobrirmos que a gravidade existia, antes de tudo, o que chamamos de universo, isso muda não só a física, mas a forma como pensamos sobre começo e fim. Nesse caso, o que hoje chamamos de origem seria apenas um capítulo em uma cronologia muito maior. Entender o próximo capítulo exige olhar não só para trás, mas também para como a gravidade esculpiu tudo o que veio depois. Quando olhamos para o universo jovem, não vemos um lugar calmo, vemos um caldeirão de energia e matéria em ebulição, um espaço sideral tão quente que átomos inteiros não conseguiam existir. Nesse cenário caótico,
a gravidade começou a atuar como uma escultora silenciosa, puxando um pouco mais aqui, um pouco menos ali, até transformar o caos em estrutura. Logo após o início da expansão, tudo era quase uniforme. Quase pequenas flutuações quânticas deixaram regiões ligeiramente mais densas que outras. Essas imperfeições minúsculas, invisíveis a olho nu, foram o ponto de partida. A gravidade aproveitou essas diferenças, como se enxergasse nelas um mapa para desenhar o futuro das galáxias e dos aglomerados. Nessas regiões um pouco mais densas, a matéria começou a se juntar. Quanto mais matéria caía ali, mais forte ficava a atração gravitacional. Era um ciclo perigoso. Denso puxa mais matéria, fica mais denso ainda. Assim nasceram os primeiros aglomerados, que depois dariam origem a estrelas, planetas e buracos negros. Tudo por causa desse pequeno desequilíbrio inicial. Podemos enxergar o rastro desse processo em uma luz antiga que preenche o espaço sideral, o fundo cósmico de micro-ondas. Nessa radiação, vemos manchas um pouco mais claras e um pouco mais escuras. Cada mancha é um lugar onde a gravidade trabalhou de forma diferente, puxando matéria e moldando o esqueleto cósmico do universo jovem. Com o tempo, essas regiões foram crescendo como montanhas invisíveis no espaço. A gravidade juntava nuvens de gás, que começaram a colapsar. A compressão aumentava a temperatura e pressão até que o fogo nuclear se acendia. Nasciam as primeiras estrelas. Essas estrelas iluminavam a escuridão primordial, mas também espalhavam elementos, alimentando ainda mais a dança gravitacional. Em escalas maiores, essas mesmas forças foram desenhando a chamada teia cósmica, filamentos gigantes de galáxias interligadas, separados por vazios imensos, quase sem matéria. Se você pudesse ver o universo de muito longe, ele pareceria uma rede luminosa, com nós brilhantes e regiões escuras entre eles. Essa arquitetura é um retrato fiel do trabalho da gravidade. Sem essa força, o universo seria um lugar monótono, uma sopa fria e homogênea de partículas espalhadas. Não haveria estrelas, não haveria planetas, não haveria química complexa. A gravidade pega uma matéria distribuída de forma quase igual e transforma em contrastes extremos. Regiões densas, buracos negros, galáxias espirais, superaglomerados, é o artista extremo do cosmos. Mesmo a nossa galáxia, a Via Láctea, é um produto dessa história. Um braço espiral girando em torno de um centro escuro, provavelmente habitado por um buraco negro supermassivo. Ao olhar o céu noturno, você está vendo apenas a ponta brilhante de um processo de bilhões de anos em que a gravidade esculpiu cada estrela, cada nuvem de gás, cada órbita estável. E dentro dessa galáxia, a mesma força que juntou nuvens cósmicas para nascer o Sol é a que mantém a Terra presa a ele. A formação do nosso sistema solar foi outra etapa desse processo em cascata. Um disco de gás e poeira girando, colapsando, formando planetas, asteroides, cometa. Em cada colisão, em cada órbita, a gravidade estava decidindo o que sobreviveria. Quando você pensa na origem da vida, muitas vezes imagina moléculas, água líquida, química complexa, mas existe um passo anterior. Sem a gravidade, não existiria planeta sólido, não existiria oceano, não existiria atmosfera. Essa força invisível preparou o palco muito antes da biologia entrar em cena. Ela definiu onde a vida poderia tentar surgir. Hoje, quando telescópios caçam exoplanetas em outros sistemas estelares, buscam sinais claros de gravidade em ação. Pequenos balanços na luz de uma estrela, oscilações nas órbitas, tudo denuncia a presença de mundos escondidos. Mesmo quando não enxergamos diretamente um planeta, vemos a pegada gravitacional dele no espaço ao redor. A própria noção de zona habitável, aquela faixa em que a água pode permanecer líquida, depende totalmente da dança entre gravidade e energia. A distância certa de uma estrela, a massa certa do planeta, uma órbita estável, cada um desses fatores é um detalhe dessa coreografia cósmica. Um pequeno desvio e não haveria nenhum lugar seguro para algo como nós. É curioso perceber que a mesma força que em escala cósmica cria superaglomerados de galáxias é a que em escala humana faz uma gota de chuva cair no chão. A diferença é de tamanho,
não de princípio. A gravidade atua em todas as escalas, o tempo todo, sem precisar ser ligada ou desligada. Ela é o fundo escuro sobre o qual todas as histórias do universo são desenhadas. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, há uma sequência quase hipnótica. Naves e estações giram em silêncio absoluto ao redor da Terra e da Lua. Não há explosões, não há barulho. Só a dança perfeita de órbitas regidas por uma força que nunca aparece em cena. Aquilo é a gravidade como arquiteta paciente do movimento. Esse clima é mais real do que parece. No espaço sideral profundo, a gravidade é quem escreve a coreografia. É ela que decide se uma nave entra em órbita, cai em um planeta ou escapa para sempre. Essa mesma lei silenciosa, que hoje guia satélites, foi a responsável por transformar pequenas manchas no universo jovem em galáxias inteiras brilhando na noite cósmica. Mas apesar de tudo isso que sabemos sobre o que ela faz, ainda resta uma pergunta incômoda. Se a gravidade foi capaz de transformar flutuações quânticas em galáxias e caos em estrutura, o que exatamente ela é em sua essência mais profunda? Será que estamos realmente entendendo essa força ou apenas descrevendo seus efeitos visíveis na superfície do cosmos? Você sente a gravidade todo dia, mas se perguntar o que ela é de verdade, a resposta não é tão simples. Durante séculos, a humanidade só sabia o que ela fazia. Fazia tudo cair. Mantinha a Lua em órbita, segurava a Terra ao redor do Sol. Era como conviver com um fantasma antigo, familiar, mas que nunca se mostra por completo. A primeira grande tentativa de domar esse fantasma veio com um físico inglês chamado Isaac Newton. Ele descreveu a gravidade como uma força de atração entre massas. Quanto maior a massa, maior a atração. Quanto menor a distância, mais forte o puxão. Essa lei simples explicou quedas, órbitas, cometas, eclipses. A astronomia ganhou um código poderoso para ler o espaço sideral. Mas havia um problema escondido aí. Nessa descrição, a força parece agir instantaneamente, mesmo a distâncias absurdas. O Sol mexe, a Terra sentiria na mesma hora. Isso incomodava físicos depois. Como uma influência pode atravessar o vazio tão rápido? Essa estranheza abriu espaço para uma nova visão, ainda mais profunda e perturbadora. No começo do século XX, Albert Einstein entrou em cena com uma nova teoria da gravidade, chamada relatividade geral. Ele propôs algo radical. A gravidade não seria uma força no sentido comum, mas o resultado da curvatura do próprio espaço-tempo. Matéria e energia dizem ao espaço como se curvar. O espaço curvado diz à matéria como se mover. Em vez de imaginar cordas invisíveis puxando planetas, imagine o universo como um tecido flexível. Uma estrela curva esse tecido, abrindo um vale. Um planeta que passa perto desse vale não é puxado por uma linha mágica. Ele apenas segue o caminho mais natural naquele terreno deformado. O que chamamos de órbita é como uma pedra rolando em volta de um poço, presa à geometria. Essa ideia, por mais abstrata que pareça, foi testada muitas vezes. A curvatura do espaço desvia a luz de estrelas ao passar perto do Sol. Planetas como Mercúrio têm órbitas levemente diferentes do que as equações de Newton previam. Relógios em satélites de navegação marcam o tempo de forma diferente dos relógios na Terra. Tudo isso confirma que o espaço e o tempo realmente se deformam. Você vive dentro desse tecido curvo sem perceber. Quando um corpo massivo está perto, o tempo passa um pouco mais devagar ali. Isso não é só teoria, é medido em laboratórios e satélites. Em torno de buracos negros, esse efeito se torna extremo. Um observador distante veria o tempo quase parar próximo ao horizonte de eventos. O espaço sideral se torna um labirinto deformado pela gravidade. Uma boa maneira de sentir essa curvatura é lembrar de cenas de naves se aproximando de um buraco negro em filmes. O tempo para quem está perto passa muito mais devagar do que para quem ficou longe. A diferença de algumas horas vira anos inteiros. Isso não é só drama de cinema. A dilatação do tempo pela gravidade é um efeito real, previsto
e medido pela teoria de Einstein. Nós já medimos esse fenômeno com relógios atômicos na Terra e em satélites. Em órbita, o tempo corre em um ritmo ligeiramente diferente. É por isso que sistemas de navegação por satélite precisam corrigir esses efeitos. A mesma teoria que explica o comportamento extremo perto de um buraco negro é usada todos os dias para fazer seu aparelho localizar você com precisão. Aqui entra um ponto curioso. Mesmo com todo esse sucesso, a teoria de Einstein ainda não responde à pergunta que mais inquieta: de onde, em última análise, vem esse comportamento? Por que a matéria curva o espaço? Por que o espaço responde exatamente dessa maneira? A teoria descreve o como em detalhes impressionantes, mas não explica o porquê mais profundo. Além disso, existe uma fratura séria na base da física moderna. A relatividade geral descreve muito bem o universo em grande escala, como galáxias, estrelas, buracos negros. Já o mundo microscópico de átomos e partículas é descrito por outra estrutura, chamada mecânica quântica. As duas funcionam muito bem em seus domínios, mas não se encaixam com elegância quando tentamos juntá-las. No grande catálogo de partículas conhecido como modelo padrão, as outras forças da natureza são representadas por partículas específicas. O eletromagnetismo tem o fóton. As forças nucleares têm suas partículas mediadoras. A gravidade ficaria com uma partícula ainda hipotética chamada graviton, que não foi detectada até hoje. Se o graviton existir, ele seria um mensageiro da gravidade em escala quântica, uma partícula sem massa que se propaga à velocidade da luz, carregando a informação de como o espaço-tempo deve vibrar. O problema é que essa partícula seria tão difícil de detectar que, com a tecnologia atual, ela escapa como um fantasma quase perfeito. A gravidade, de novo, esconde seu rosto na penumbra. Por isso surgiram teorias como a gravidade quântica em loop e a teoria das cordas. A gravidade em loop tenta descrever o espaço-tempo como algo granular, feito de pequenos blocos quânticos. Não seria um tecido contínuo, mas uma teia discreta, com unidades mínimas de área e volume. Nessa visão, a gravidade seria o jeito como essa estrutura quântica se organiza e se curva. Já a teoria das cordas imagina que as partículas não são pontos, mas minúsculas cordas vibrando em dimensões extras, além das 3 que enxergamos. Diferentes modos de vibração geram diferentes partículas. A gravidade, nesse cenário, surge como uma dessas vibrações especiais. O preço é aceitar um universo com muito mais dimensões do que nossa intuição suporta. Apesar de fascinantes, essas propostas ainda não foram confirmadas. O espaço sideral não nos deu provas claras de que cordas ou grãos de espaço existem de fato. Ainda assim, elas servem como mapas provisórios, mostram caminhos possíveis para unificar a descrição da gravidade com o mundo quântico. Se um dia essa união for alcançada, talvez finalmente entendamos como a gravidade nasceu. Por enquanto, o que temos é um retrato de duas faces. Em escala humana e astronômica, a gravidade é a curvatura de espaço e tempo. Em escala hipotética microscópica, pode ser uma dança de partículas ou estruturas discretas. Entre essas duas visões, existe um abismo teórico. E é nesse abismo que se esconde a resposta para as perguntas mais radicais sobre o universo. É nesse ponto da história que uma pergunta ainda mais estranha aparece na mente de muitos pesquisadores. E se a gravidade não for uma força fundamental, mas algo que emerge de processos ainda mais profundos, como a temperatura surge do movimento de bilhões de átomos? Se isso for verdade, nossa noção de realidade pode estar bem mais torta do que imaginamos. À primeira vista, a gravidade parece sempre a mesma. Você solta um objeto, ele cai, um planeta orbita uma estrela, uma lua orbita um planeta. Tudo parece seguir a mesma regra do espaço sideral. Mas, quando olhamos com mais cuidado, percebemos que essa força invisível se comporta de formas bem diferentes em escalas distintas. Perto da superfície da Terra, a gravidade parece estável, previsível, mas tente se aproximar de um buraco negro e o jogo muda completamente. Ali, a curvatura do espaço-tempo se torna tão extrema que nem a luz consegue escapar. A diferença de atração entre a cabeça e os pés de uma pessoa seria suficiente para rasgar o corpo em partículas. É a gravidade no modo mais brutal. Em regiões assim, o tempo desacelera de um jeito quase surreal. Para quem está longe, parece que tudo congela perto do horizonte de eventos.
Essa fronteira é o ponto de não retorno. Atrás dela, a gravidade venceu qualquer tentativa de fuga. Em filmes de ficção científica, essas regiões são retratadas como portais, mas na realidade, já seriam prisões cósmicas definitivas. Agora, olhe para o outro extremo. Nas escalas maiores do universo, a gravidade briga com algo misterioso. A energia escura, observações de galáxias distantes e da expansão do cosmos mostram que o universo não está apenas se expandindo, está acelerando essa expansão. É como se, em grande escala, algo atuasse de forma oposta, empurrando tudo para longe. Essa aceleração sugere que a gravidade que deveria frear a expansão está perdendo terreno para um efeito repulsivo ligado à estrutura do próprio espaço. Chamamos isso de energia escura porque não sabemos o que é, de fato. O curioso é que, em escalas humanas, ela é invisível. Só aparece quando olhamos para bilhões de anos-luz de distância e medimos a história da expansão. Entre esses dois extremos, surge outro personagem enigmático: a matéria escura. Ela não emite luz, não aparece em telescópios comuns, mas sua presença é denunciada pela gravidade. Galáxias giram rápido demais para serem mantidas coesas apenas pela matéria visível. Algo mais está lá, aumentando a gravidade e segurando tudo, como uma teia oculta no espaço sideral. Mapas de aglomerados de galáxias mostram que a maior parte da massa é invisível. A luz se curva ao atravessar essas regiões em um efeito chamado lente gravitacional. É como se o espaço fosse deformado por mãos que não vemos. A gravidade revela a existência de uma substância escura que domina a massa do universo, mesmo sem emitir um único fóton. Outro detalhe fascinante são as ondas gravitacionais. Durante muito tempo, elas foram apenas uma previsão matemática. Hoje já foram detectadas. São vibrações minúsculas no tecido do espaço-tempo, geradas por colisões de buracos negros e estrelas de nêutrons. Quando passam por nós, esticam e comprimem o espaço em escalas microscópicas. Observatórios especializados conseguiram medir essas ondas. Elas trazem informações diretas sobre eventos que não conseguimos ver com luz. É como se a gravidade tivesse uma voz própria, um sussurro que atravessa o cosmos. Cada onda carregando a história de explosões e fusões ocorridas bilhões de anos atrás, em regiões ocultas por poeira e gás. Em Contact, a mensagem alienígena aparece escondida em padrões matemáticos profundos. A ideia central é simples e poderosa. Se o universo é regido por leis universais, uma civilização avançada poderia usar essas leis como linguagem. Alguns físicos já se perguntaram se ondas gravitacionais poderiam, um dia, ser moduladas como um tipo de comunicação cósmica. Na prática, isso está muito além da nossa tecnologia. As ondas que detectamos hoje são geradas por fusões de buracos negros e estrelas de nêutrons, eventos totalmente fora do nosso controle. Ainda assim, cada uma delas carrega informação pura sobre o espaço sideral extremo. Nesse sentido, a gravidade já funciona como uma linguagem, só que escrita pela própria natureza. Em escalas menores, ainda há mistérios. Alguns experimentos tentam medir se a gravidade se comporta do mesmo jeito em distâncias muito pequenas, comparáveis à espessura de um fio de cabelo ou menos. Até agora, tudo indica que a lei se mantém, mas qualquer desvio, por mínimo que seja, poderia revelar dimensões extras ou novos componentes escondidos na estrutura do universo. Você pode imaginar isso como testar a textura de um tecido de longe. Ele parece liso. De perto, percebe que é cheio de fios, tramas e irregularidades. Ao empurrar a gravidade até limites de escala, cientistas tentam descobrir se o espaço-tempo é realmente contínuo ou se esconde uma textura secreta. Se for o caso, a gravidade pode revelar que o universo é mais granulado do que supomos. Tudo isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que a gravidade é realmente a mesma em todo lugar e em toda época? Ou será que ela tem sutis variações ajustes finos que ainda não percebemos bem? Alguns modelos cosmológicos testam a ideia de que a gravidade pode mudar levemente com o tempo cósmico. Ainda não há prova sólida disso, mas a investigação está em andamento. Enquanto isso, a prática nos mostra uma coisa clara. Para lançar um satélite, prever um eclipse ou calcular a órbita de uma nave, a gravidade se comporta de forma estável e confiável. Já para entender a expansão acelerada,
a matéria escura e o início do universo, essa mesma força parece guardar segredos. Ela é ao mesmo tempo conhecida e estranha, próxima e distante. É como conviver com alguém íntimo que de vez em quando deixa escapar frases em um idioma que você não entende. E cada uma dessas frases aponta para algo maior. Buracos negros, ondas, matéria escura, energia escura são pistas de que talvez ainda não tenhamos visto a verdadeira face da gravidade. E se esse for o caso, falta encarar um cenário ainda mais radical. Tente imaginar o espaço sideral sem gravidade. Parece simples, mas é quase impossível. Sem essa força invisível, não existiria chão debaixo dos seus pés, não existiria céu acima da sua cabeça, não existiria um planeta girando, nem estrelas ardendo. Haveria apenas partículas soltas, vagando sem nunca se encontrar de verdade. Sem gravidade, o que chamamos de planeta não passaria de uma nuvem difusa de poeira e gás. Nada puxaria essa matéria para o centro, nada a comprimira até formar uma esfera sólida. A Terra nunca teria nascido. Oceanos, continentes, montanhas, tudo isso exige que algo junte a matéria e a mantenha presa em um corpo celeste coeso. Esse algo é a gravidade. O mesmo vale para o Sol. Estrelas são bolas de gás quente mantidas juntas pela própria atração gravitacional. Sem essa força, o gás se espalharia pelo espaço sideral, incapaz de acender a fusão nuclear que produz luz e calor. Sem estrelas, não há fonte estável de energia para aquecer planetas. A noite eterna seria mais que escuridão. Seria a ausência total de brilho. A química complexa também desapareceria. Elementos pesados como ferro e ouro se formam no interior de estrelas massivas e em explosões violentas, como supernovas e fusões de estrelas de nêutrons. Todos esses processos dependem de gravidade, comprimindo matéria até limites extremos. Sem essa compressão, o universo seria pobre em elementos quase só hidrogênio e hélio. Agora, pense na vida. Para existir um organismo, é preciso ter um ambiente estável, com temperatura adequada, presença de água líquida, proteção contra radiação extrema. Tudo isso depende de um planeta com massa suficiente, órbita estável em torno de uma estrela, campo gravitacional que segure uma atmosfera. Sem gravidade, não há palco para a biologia atuar. Até mesmo as memórias humanas estariam ameaçadas. Elas residem em cérebros feitos de átomos, formados em estrelas, presos em corpos que vivem na superfície de um planeta. Se você retira a gravidade dessa história, não sobra uma linha coerente. O cosmos não teria história, não teria passado e futuro marcados por estruturas. Seria um nevoeiro frio, sem eventos marcantes. Do ponto de vista da física, sem gravidade, não há maneira eficiente de transformar pequenas flutuações em grandes diferenças. As variações de densidade que hoje se tornaram galáxias e aglomerados gigantes apenas se dissolveriam com o tempo. O universo tenderia a uma homogeneidade chata e estéril. Nada realmente grande, complexo ou duradouro conseguiria se formar. Curiosamente, algumas simulações em cosmologia mostram cenários em que se desliga ou se modifica a gravidade para ver o que aconteceria. O resultado é sempre um universo muito diferente, sem a teia cósmica que observamos. Isso é um lembrete importante. A gravidade não é um detalhe, é a espinha dorsal da arquitetura cósmica, o molde invisível de tudo que emerge. Em um mundo sem gravidade, nem mesmo o tempo teria o mesmo significado. Hoje falamos de eras, de bilhões de anos de evolução estelar, de ciclos de formação e morte de galáxias. Sem estruturas para marcar essas mudanças, o tempo se tornaria uma sequência vazia. Eventos isolados, sem conexão, sem herança, sem memória. O universo existiria, mas quase não teria história para contar. Essa ideia pode parecer abstrata, mas tem um efeito direto na forma como você olha para a sua própria vida. Cada passo que você dá, cada objeto que segura, cada vez que olha para o céu noturno, está testemunhando os efeitos da gravidade. Ela não é só uma força física, é a condição de possibilidade para que algo como mundo e vida tenham algum significado. Por isso, quando você pensa em espaço sideral, não imagine apenas um lugar vazio
onde planetas flutuam. Imagine uma arena onde a gravidade está o tempo todo decidindo o que nasce, o que cai, o que sobrevive e, principalmente, o que sequer pode existir. Sem ela, não estaríamos aqui para fazer perguntas. E talvez essa seja a pista mais poderosa sobre o papel profundo dessa força. E se, em vez de tirar a gravidade, a pergunta fosse outra, ainda mais perturbadora? Será que essa força que governa tudo pode mudar com o tempo? Pode desaparecer, se inverter, se tornar algo diferente do que conhecemos? Se isso acontecer, o futuro do universo pode ser muito mais estranho do que qualquer ficção científica já ousou mostrar. Hoje, tudo indica que a gravidade se comporta de maneira estável. Ela mantém planetas em órbita, galáxias presas, buracos negros famintos. Mas quando olhamos para o futuro distante do universo, essa aparente estabilidade começa a rachar. Há sinais de que algo mais está em jogo, algo que pode mudar o destino de tudo que existe. Observações de galáxias distantes mostram que a expansão do universo não está apenas continuando, ela está acelerando. Em vez de a gravidade frear essa expansão como se esperava, alguma coisa está empurrando tudo para longe. Esse efeito é atribuído a um componente misterioso chamado energia escura, ligado à própria estrutura do espaço. Se a energia escura permanecer constante ou se fortalecer com o tempo, o espaço sideral pode se tornar cada vez mais vazio. Galáxias se afastarão tanto umas das outras que, em escalas absurdas de tempo, cada uma ficará isolada, cercada por um horizonte escuro. A gravidade continuaria atuando dentro de cada galáxia, mas perderia qualquer influência em escalas maiores. Alguns cenários extremos imaginam um futuro em que esse efeito repulsivo domine tanto que até estruturas ligadas pela gravidade possam ser dilaceradas. Estrelas se afastariam de galáxias. Planetas se separariam de estrelas. Átomos poderiam ser rasgados. Esse cenário é conhecido como Grande Rasgo, embora ainda seja altamente especulativo. Outro caminho possível é mais silencioso. O universo continuaria se expandindo, galáxias se afastando, mas sem rasgar tudo. Estrelas queimariam seu combustível, buracos negros cresceriam, depois evaporariam lentamente por processos quânticos. Em eras inalcançáveis, restariam apenas partículas frias, espalhadas em um espaço cada vez mais diluído, um fim frio para uma história quente. Por trás desses cenários, existe uma pergunta central: a gravidade é realmente fixa ou pode mudar com o tempo? Alguns modelos cosmológicos tentam ajustar levemente a teoria de Einstein para permitir que a intensidade efetiva da gravidade varie em escalas cósmicas. Até agora, as observações colocam limites fortes nessas ideias, mas não as anulam completamente. Também surgiram conceitos como gravidade emergente e gravidade holográfica. Na gravidade emergente, essa força seria um efeito coletivo de graus de liberdade mais profundos, assim como a temperatura surge do movimento de muitas partículas. Na gravidade holográfica, o que sentimos aqui poderia ser uma projeção de informações codificadas em uma superfície distante. Se alguma dessas visões estiver correta, o futuro da gravidade pode estar ligado à forma como essas estruturas fundamentais evoluem. Em outras palavras, o que chamamos de gravidade hoje poderia ser apenas um estágio de algo mais amplo, uma fase do universo, não uma lei eterna. Essa ideia é desconfortável, mas abre portas para explicações mais unificadas da realidade. Na prática, cientistas testam essas possibilidades observando com precisão a expansão cósmica, o comportamento de galáxias, a propagação de ondas gravitacionais. Pequenas diferenças entre teoria e observação podem denunciar uma gravidade modificada em grandes distâncias, ou efeitos sutis que só aparecem quando olhamos para o universo como um todo. Observatórios de ondas gravitacionais e futuros detectores espaciais estão no centro dessa busca. Se alguma anomalia surgir na forma como essas ondas viajam pelo espaço sideral, pode ser sinal de que o tecido do universo não obedece exatamente às mesmas regras em todas as escalas. A gravidade, então, mostraria outra camada de sua personalidade oculta. Ao mesmo tempo, experimentos de alta energia e estudos de partículas procuram pistas de uma teoria mais profunda,
uma teoria de tudo que une a gravidade e mecânica quântica. Se essa teoria for encontrada, pode revelar que o que chamamos hoje de gravidade é apenas a face visível de algo maior, um campo unificado que se fragmentou em forças diferentes conforme o universo esfriava. Para você que vive no ritmo humano, nada disso muda o fato de que amanhã a gravidade continuará te puxando para o chão. Mas pensar no futuro cósmico é uma forma de entender o quão frágil é o palco onde a vida acontece. Se a gravidade um dia mudar de papel, o universo que conhecemos pode se transformar em algo irreconhecível, silencioso, quase sem testemunhas. E ainda assim, é justamente esse mistério que alimenta a curiosidade científica. A cada novo telescópio apontado para o espaço sideral, a cada nova detecção de ondas gravitacionais, estamos fazendo a mesma pergunta, de jeitos diferentes. O que é, afinal, essa força invisível que moldou o passado, governa o presente e pode decidir o fim de tudo? Séries científicas costumam mostrar o universo recém-nascido como uma sopa brilhante, em rápida transformação. O que nem sempre fica claro é que por trás dessas imagens há dados reais de uma luz antiga espalhada por todo o céu. Esse brilho mostra exatamente onde a gravidade começou a puxar mais matéria, desenhando o mapa inicial das futuras galáxias. Quando você vê aquelas simulações da teia cósmica crescendo, está assistindo a uma espécie de filme acelerado da gravidade trabalhando por bilhões de anos. Pequenas manchas se tornam aglomerados, vazios se ampliam, galáxias surgem como fogueiras na noite escura. A ficção imita esse visual, mas o que a ciência mostra é ainda mais perturbador. Isso realmente aconteceu. Você percebeu que a gravidade não é só uma fórmula fria da física. Ela é a costura invisível que mantém o espaço sideral unido, que transformou o caos do Big Bang em galáxias, estrelas e mundos onde a vida pôde surgir. Sem essa força silenciosa, o universo seria um deserto homogêneo, sem história, sem estrutura, sem ninguém para fazer perguntas. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar olhando para o céu como se fosse apenas um cenário bonito, ou vai enxergar cada estrela como uma prova viva da gravidade trabalhando há bilhões de anos? Que ideia mais te assustou hoje? A gravidade ter um começo, ou talvez nunca ter tido um? Se esse mergulho pelos bastidores do cosmos te fez pensar diferente sobre o universo, então curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos capítulos dessa jornada pelo lado mais sombrio e misterioso da ciência. Cada clique seu ajuda esse conhecimento a alcançar mais pessoas que também sentem esse chamado do espaço profundo. No próximo vídeo, vamos sair do infinito e voltar para casa. Vamos falar sobre as inversões dos polos magnéticos da Terra, como nosso próprio planeta já virou seu campo de proteção ao avesso, o que isso deixou gravado nas rochas e o que essas cicatrizes magnéticas podem revelar sobre o clima do futuro. Isso pode acontecer de novo? E o que mudaria na nossa vida se acontecer? Pense nisso até lá. Se a gravidade decide onde o universo nasce, talvez os campos invisíveis da Terra estejam decidindo como ele continua habitável para nós. Você está pronto para encarar o que essas forças silenciosas ainda escondem?